Aleluias. Meus queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aleluia. É bom nós estamos aqui nesta manhã para juntos nós aprender da palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo já tem nos ensinado a cada dia, né? Estamos aqui simplesmente para relembrar o que nós temos aprendido durante a nossa vida, a nossa fé cristã. Amém? Não sei se você tem a revista. Se não tem, já compra para a próxima, né? Vai ser excelente a próxima lição também, como as outras todas têm sido, né? Vai ser uma maravilha a próxima lição. Hoje, a última lição, que tem por título: O servo ordena a pregação do Evangelho. O ponto 1, top 1, vai dizer: missão, um projeto do coração de Deus. Aí você que tem a lição, se quiser acompanhar. O servo confiou a seus discípulos a honrosa tarefa de proclamar a toda criatura a boa nova de salvação. Quando Jesus ele veio a este mundo, né? E o top 1 vai dizer, ponto 1 vai dizer, Jesus ele escolhe pessoa, uma comitiva, né, de pessoas. Essa comitiva de pessoas, ela é escolhida por uma autoridade para representar ou fazer algo no nome daquela pessoa que ali o escolheu. Então, quando Jesus vem a este mundo, ele, sabendo da sua missão, que seria rápida a sua passagem aqui pela terra, ele precisaria de um grupo de pessoas para dar continuidade a essa missão, essa tarefa que levaria por muitos e muitos e muitos anos até a sua volta. Então Jesus, ele prepara, ele escolhe pessoas, 12 discípulos. Os irmãos já conhecem a mensagem. Jesus escolhe 12 pessoas e prepara essas pessoas. É uma comitiva de pessoas. Jesus prepara essas pessoas para que essas pessoas pudessem ali dar sequência à obra missionária. Então, missão está um projeto do coração de Deus. Isso lá, a revista aqui vai falar mais na frente, desde Gênesis, né? Essa missão já era uma missão do coração de Deus. Então, quando Jesus vem, escolhe a pessoa, escolhe um grupo de pessoas, prepara esse grupo de pessoas para, muito obrigado, meu querido, para dar continuidade a essa obra missionária. Então, essa comitiva aqui foi escolhida por Jesus para pregar o Evangelho. Então, quando, um exemplo aqui, por exemplo, para você entender melhor, quando o pastor, por exemplo, o pastor não pode ir em algum lugar, ele escolhe ali uma comitiva de pessoas e envia para que a pessoa pudesse ir lá, ou vai lá para representar ele. Amém? Assim Jesus escolheu essas pessoas para que pudesse o representar e fazer aquilo que era para ser feito no nome dele. Então Jesus escolhe essa comitiva. E o ponto 1.1 vai dizer: uma grande comitiva otorgada pelo servo. Jesus escolhe e dá autoridade para essas pessoas, para esses discípulos, para que eles pudessem fazer essa obra. Aí o texto vai dizer aqui no 1.1, e por fim o servo aparece aos 11 e os repreende por sua incredulidade. Ele dá uma ordenança que se estende à igreja até agora, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Entenda bem, quando Jesus ele escolhe as pessoas, prepara as pessoas, aí ele morre. No terceiro dia, né, Maria Madalena as mulheres vai lá no túmulo de Jesus e não encontra Jesus, né? O túmulo está vazio, né? Aí o anjo até aparece lá e fala: ó, ide, né, dizei a Pedro, aos discípulos, que ele vai adiante de vós, né? Esse eu abro um parênteses aqui para dizer, quer ver o texto aqui para você entender? Abra sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16.
para nós entender aqui. 16, 7. 16, 6, diz assim: ele, porém, lhe disse: não vos atemorizei, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá os verei, como ele vos disse. Eu abro um parente para dizer algo aqui nesta manhã. Por mais que seja a circunstância na sua vida, por mais que seja a dificuldade na sua vida, não importa o que você está passando, ele vai adiante de você. Não importa o que você vai passar na caminhada, ele vai adiante com você. E lá no final, isso é magnífico, e lá os verei, como ele disse. Aonde nós vamos ver ele? Lá no céu. Ele vai adiante de nós, e quando chegar aquele dia, nós vamos ver ele, assim como ele disse. Então, essa foi a palavra do anjo. Aí Jesus aparece, né, para Maria Madalena, e assim como os dois discípulos. E aí, Maria Madalena, tanto assim como ela, como os dois discípulos, vão até os discípulos que estavam trancados, e anuncia que viu Jesus. Mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Aí o texto vai dizer que Jesus aparece aos 11 e repreende por sua incredulidade. Primeira coisa que nós entendemos aqui, o ponto 1. A comissão entorgada pelo servo. Uma ordenança de Jesus de pregar o evangelho. Ele tinha preparado essas pessoas, ele tinha ensinado essas pessoas, ele tinha dado autoridade para essas pessoas, mas agora aquelas pessoas que ele tinha ensinado ali, preparado, estavam dentro de uma casa, trancado. Depois de tudo que aconteceu com Jesus, que mataram Jesus, o evangelho não podia ser pregado. As pessoas não podiam pregar o evangelho na rua. Então os discípulos viram aquilo que aconteceu com Jesus e ficaram com medo. Aí o que eles fazem? Se trancam em uma casa. Aí quando Maria Madalena vai lá, os outros dois discípulos, eu vi Jesus. Eles não acreditam, eles continuam lá. Aí Jesus aparece e repreende por sua incredulidade. Isso é maravilhoso. Jesus chega e repreende ele pela sua incredulidade e diz: ide pregar o evangelho. Você não entendeu? Eu vou repetir. Ide pregar o evangelho. Aquele grupo de pessoas estava dentro de uma casa, sim ou não? Jesus não queria eles lá dentro. Jesus queria que eles saíssem para fora. Amém? Eles estavam lá com medo. Mas Jesus não chamou eles para eles estar trancados dentro de uma casa. Jesus não preparou eles para eles estar entre quatro paredes. Jesus chamou para que eles pudessem ir, dar continuidade à sua missão. Trazendo para nós hoje, a igreja não foi chamada para ficar só entre quatro paredes. Eu, você, não fomos chamados para ficar só aqui dentro, vir no culto de terça, de quinta na escola bíblica ou no domingo. Não. Jesus nos chamou como uma comitiva, nos escolheu e disse: agora vai. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. E engraçado que ele não pede, ele ordena: vai e prega o evangelho a todos. Muitas vezes nós acomodamos com isso. Muitas vezes nós achamos que só eu vir na igreja está bom demais.
Só que Jesus não chamou nós só para isso. Chamou para nós pregar o evangelho. Aí, irmão Raima, eu não sei pregar. Eu não sei nem falar na frente. Muitas vezes nem a sua palavra que vai conquistar o coração do pecador. Seu testemunho, a sua vida, a sua postura. Amém? Que às vezes, o pastor Adilson, as pessoas pensam que é só se fazer o curso de teologia que pode pregar. Eu não prego porque eu não tenho curso. Eu não sei falar. Amém? Nós não temos desculpa. Os discípulos também não tinham teologia. Então, tanto que eles estavam trancados, com medo. Eram homens assim como nós, trabalhadores. Não tinha nem estudo. Mas Jesus disse, vai. Aí ele diz um texto muito, muito bonito, que ele diz assim: não se preocupei com o que falais. O Espírito Santo há de revelar. Só que essa palavra aqui, nós não podemos levar por outro lado. Eu vou dar uma palavra aqui. Fui convidado para pregar, eu já li lá que é o Espírito Santo que vai falar, então eu não vou estudar. Não é assim também. Ele diz, o Espírito Santo há de lembrar aquilo que nós estudamos, nós aprendemos. Então você tem a Bíblia na sua mão. Você pode ler, pode não entender, mas quem vai te revelar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela. Mas eu preciso dela. Amém? Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Os discípulos estavam trancados dentro de casa, amedrontados. Mas Jesus apareceu e disse: olha, vocês têm que ir. Não preparei vocês, não chamei vocês para ficar assim. Amém? 1.2. O porquê de o servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. É que começa falando do livro de Gênesis. Não vou entrar muito nessa parte aqui, porque até a próxima lição próxima revista vai falar sobre Gênesis. Eu creio que vai ser estudado muito esse tema. Mas deixa eu ler algo aqui para vocês aqui. Diz assim: deste modo, João diz que a solução divina para tal castigo foi o sacrifício vicário de Cristo. Assim, esta ordem, narrada no Evangelho de Marcos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, é para trazer o homem novamente ao encontro com o seu Criador, algo que foi perdido com a prática do pecado. A missão, um projeto do coração de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem no jardim, e o homem, por sua vez, peca, sai da presença de Deus. Então Deus passa todo esse processo, né? Os profetas vêm pregando sobre Cristo, pregando que a única solução é Deus. Israel desvia dos planos de Deus, o profeta vai lá, traz Israel de novo, Deus castiga o povo, aí fica aquela... Chega na vida de Jesus, que era o plano de Deus. Jesus chama os discípulos e prepara os discípulos exatamente para isso. E a palavra é pregar o evangelho, trazer de volta o homem que se afastou do jardim, trazer de volta para Cristo. Aí o nosso pastor Abinaí vai dizer, a palavra é para trazer novamente o homem ao encontro do seu Criador, que foi perdido lá atrás. Então, o que nós vemos hoje? Hoje, já não se prega mais a palavra. Hoje, já não se prega mais aquela mensagem para trazer o homem de volta para os caminhos de Cristo. E o foco maior aqui é trazer o homem de volta. A palavra de arrependimento.
Hoje nós já não vemos mais isso. Deixa eu continuar para você entender. 1.3. O servo nos ensina a pregação do evangelho deve ser a nossa prioridade. Por que já não se prega mais sobre a salvação? Porque a salvação não tem mais prioridade. A palavra de arrependimento não é mais prioridade para muitos. O pastor Adilson prega muito fora. E ele tem passado por muitas coisas, né, Adilson? Quando vai pregar fora, é uma oportunidade aqui, outra oportunidade ali, outra oportunidade ali. Quando o povo está cansado, a mente está cansada, aí o pregador entra, já cansado também. Meu irmão, o visitante não espera. É verdade, Adilson? A prioridade é a palavra. E a palavra de arrependimento. Hoje já não se prega mais sobre arrependimento. Se prega sobre carro, prosperidade. É bom, é maravilhoso, eu sempre falo isso, é muito bom. Mas a preocupação de Jesus era trazer o homem de volta da onde ele saiu. E foi essa a missão que Jesus deu a seus discípulos. O foco era a palavra de arrependimento. É o que nós já não vimos mais hoje. Prioridade já não existe mais para pregar o evangelho. Você vai na igreja aí, não estou falando de que estou dando exemplo, já não se prega mais, já não tem mais prioridade. E engraçado que quando nós vamos ver lá Jesus nascer, na última ceia, a Bíblia vai dizer, e cantando um hino. Isso pega para nós, que dirige culto. O que faz o nosso culto ser bom, por exemplo, as lideranças, não é a quantidade de oportunidade que você vai dar no culto. Faz o seu culto ser bom é a sua organização e a preocupação com as almas que vêm para o seu culto. Isso que faz o seu culto ser bom. Não adianta 10 oportunidades. Aí o pregador vem e fala 15 minutos. O louvor salva. Mas, ultimamente, os louvores têm desviado o foco. Eu me converti com a ajuda dos hinos, louvores. Só que os louvores daquele tempo, eu digo daquele tempo, o cabelo já está branco, não tem jeito nem esconder. Era diferente, né, irmã Holanda? Né, pastor Zenildo? Os louvores eram diferentes. O louvor, ele tocava a alma. Hoje, os louvores de hoje, toca só a mente. A pessoa começa a chorar. Quando ele sai para fora, acabou. E eu admiro o nosso pastor, que ele é muito sábio. Ele já sabendo de tudo isso, ele já deixa a equipe de louvor para preparar. O louvor vem para preparar o coração para receber a mensagem. Pastor, a gente sempre conversava sobre isso. O culto podia estar daquele jeito, aí o louvor vinha, o louvor vinha e aí o pregador vinha, pá. Preparação, o louvor é uma preparação para ser semeada a semente. Aí dependendo do que está vindo lá atrás, se a terra estiver mal cortada, né? A palavra não vai
não vai fincar, a semente não vai fincar na terra. Por isso que nosso pastor usa a equipe de louvor, e 2 louvor ali, e já. Então, o que faz o meu culto ser bom, não é 10 oportunidades, é a preocupação com as almas. A palavra tem que ser focada em almas. Aí nós já não vemos mais isso. Já não se tem mais essa prioridade de pregar a palavra de arrependimento, de salvação de almas. Às vezes, quando vai o irmão Rodrigo também que prega, você vai pregar num lugar e já diz, a palavra é mais ou menos assim, eu quero que você prega nesse nível aqui. Uma vez eu fui pregar num lugar, e o camarada falou, a palavra tem que ser mais ou menos assim. Eu falei, pois não dá, rapaz. Eu falei com Jesus, Jesus disse que a palavra é essa, então é melhor não ir. O cara me ligou 3 dias antes. Irmão Raí, a palavra, rapaz, eu quero que você pregue nisso aqui. Eu falei, rapaz, estava com mês que eu estava orando. Não dá não, rapaz. Pregar o que vocês querem ouvir, não dá. Porque hoje a preocupação é pregar o que as pessoas querem ouvir, não é o que Jesus quer falar. O que transforma as pessoas não é a palavra que eu quero ouvir. O que transforma é a palavra que Jesus quer falar. Eu tenho certeza, o que te transformou, a palavra que transformou você, não foi a palavra que você queria ouvir, foi a palavra que Jesus quis falar com você. Sabe aquele culto que você sai dizendo assim, rapaz, hoje Jesus falou comigo. Rapaz, esse culto não era para ter acabado agora. Palavra. A pessoa sai mastigando. O pastor sempre fala isso. Sai remoendo a palavra. É aquilo que vai mexendo no coração. Aí os visitantes, nós estamos falando de evangelismo. O visitante, ele vem na igreja e quando começa uma coisa aqui, outra coisa lá, pode perceber. Ele já começa a olhar para um lado. Aqui, o pastor vai apresentar pessoas, muitas delas já não estão mais aqui. Eu tenho certeza absoluta que ele passou nessa porta. Como que pegaram o nome dele? Será que pegaram lá na rua? Opa, eu colocar seu nome aqui, que o pastor vai apresentar e depois não precisa você entrar não, né, irmã Holanda? Eu tenho certeza. Aí o pastor pergunta, fulano de tal, cadê o fulano de tal? Não está mais aqui. Nós ainda segura, mas quem vem de fora não segura. Ele quer aquele momento ali. Eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Amém? Então o negócio tem que ser rápido. Tem que pegar a pessoa com o coração ali, priorizar a palavra, e a palavra da salvação, que traz a transformação. Por isso que muitos vão na igreja e não é transformado, porque além da palavra não ser prioridade, a palavra que tem sido pregada não é a palavra de arrependimento. Aí a pessoa vai na igreja, Jason, vai na igreja, fica na igreja, mas não é transformado. Porque a palavra que está sendo pregada não é aquela palavra de transformação. É a palavra, você vê como estás, fica do mesmo jeito. Aí ele fica aqui e lá fora. Já vi muitos falando isso. Então a nossa prioridade, que Jesus ordena aqui, é ir de pregar o evangelho. Ir de pregar o evangelho. Ponto 2. O servo possui um coração missionário. O exercício da missão dada pelo servo de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tem resultado ao longo dos anos na implantação de inúmeras igrejas locais. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. É bom ou é ruim abrir muita igreja?
É bom ou não? Por exemplo, tem uma igreja aqui, já tem outra aqui na frente, mais embaixo tem mais outra, depois tem mais outra. Isso é bom ou é ruim? É bom. É bom. Como se diz o ditado, é melhor igreja do que boteco. Não é, pastor Zenildo? Sabe o que é ruim? Vou falar para você o que é que torna ruim. É porque nem todas pregam a palavra da verdade. Às vezes nós mesmos falamos isso, né? Ah, mas abriu outra igreja aqui. Ixi, abriu outra igreja aqui. Aí um pouquinho de gente ali, outro pouquinho de gente aqui, outra... Às vezes igreja, me desculpa a palavra, mas às vezes igreja, ela se torna num papel de comércio. E você vai entender o porquê. Você vai aqui no mercado, o arroz é um preço. Você vai no outro, o arroz é outro preço. O mesmo arroz é outro preço. Você vai no outro arroz é o mesmo arroz do outro preço. Você vai numa igreja, a palavra está sendo pregada é uma. Você vai na outra, é outra palavra. É isso que se torna ruim. Porque a palavra é uma só. Aí a igreja se compara com o comércio, não questão financeira, não estou falando questão financeira, mas por questão de que você vai no lugar, está pregando uma palavra. Você vai na outra, a pessoa vai na igreja, aí vai em uma e vai em outra, quando ela fala, está com a mente chafurdada. Mas eu fui na igreja fulano, estava pregando assim. Eu fui lá, o mesmo texto já estava pregando desse outro jeito. É por isso que eu dei o exemplo aqui do cozinheiro. O cozinheiro não come qualquer comida. Então, essa mistura, tirando o foco da palavra, faz com que as almas fiquem mais distantes de Deus. Quando o foco é só uma, ou é só um, que é salvação, aí dá resultado. Lá no final da revista vai falar sobre isso. Quando a igreja deixa de pregar a mensagem da salvação, ela fracassa. Aleluia. Aí tem muitas pessoas que procuram a igreja, mas para ela tanto faz como tanto fez. A pessoa não entende, não sabe. Aí chega lá, o camarada está pregando uma palavra boa, que vai levantar o eco, tal. A pessoa diz, é aqui, pronto. Mas a pessoa não é transformada, porque o foco está sendo desviado. Então, para nós hoje aqui, a lição nos ensina isso, Jesus nos ensina isso. Que a nossa prioridade é a palavra. É importante abrir igreja, Se não tivesse os discípulos de Cristo, não tivesse Paulo, que foi um dos maiores, e é fundador de igreja, abriu muitas igrejas. Se não tivesse abrido as igrejas, fundado as igrejas ali, o evangelho não tinha chegado até nós. Então, é importante. O que causa ruim é a mensagem que está sendo diferente. É a palavra que está sendo diferente. Mas quando a palavra é uma só, o resultado é só um. Para onde você vai? Para o céu. Para onde você vai? Para o céu. Quando o pecado é pregado aqui, pecado é pecado. Vai na outra igreja, o pecado é pecado. Vai na outra, o pecado é pecado. A pessoa é transformada. Agora, quando a pessoa chega num lugar, não, isso é pecado. Pecado, quem pratica o pecado, que não se arrepende, vai para o inferno. Aí você vai na outra igreja, o camarada está lá, aquele que pratica o pecado, tanto faz como tanto fez, vai para o céu. Mas não tem resultado. A palavra, né, Deus, tem que ser só uma. Pecado é aqui, e em todo lugar é pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é importante abrir igreja, mas tem que ter um foco. A prioridade é a palavra de arrependimento.
2.1, o servo começou seu ministério cumprindo o ID. A ocupação presencial do servo foi ensinar a todos sobre o seu reino. A preocupação de Jesus. Ele começa aqui no livro de Marcos, só para você entender. A preocupação, a prioridade de Jesus foi sempre pregar o Evangelho. No capítulo 1, versículo 14, depois que Jesus foi batizado e foi para o deserto, foi tentado e voltou, aí no versículo 14 vai dizer: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a palavra da salvação. A prioridade de Cristo era essa, a palavra da salvação, do arrependimento. É isso que eu e você temos que colocar no nosso coração. Nós fomos chamados, escolhidos por Cristo para pregar a palavra da salvação, a mensagem que vai transformar o pecador. Amém? Essa é a prioridade de Cristo. Ele começou já falando sobre isso. Precisava se arrepender. Precisava se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. 2.2, proclamar as boas novas do reino de Deus ainda continua sendo a principal missão da igreja de Cristo. Quando a igreja, que foi o que eu falei, quando a igreja perde esse foco, ela fracassa como igreja de Cristo. O principal propósito da igreja de Cristo nessa terra é proclamar a palavra, as boas novas de Cristo, o Evangelho da transformação, do arrependimento. Igual eu falei na mensagem passada que eu preguei aqui, hoje já não se prega mais sobre salvação, já não se prega mais sobre o céu. Ninguém parece que já acostumou, aqui está bom demais. Já não se prega mais sobre isso. E por não se pregar mais sobre isso, pastor Hamilton, as pessoas não estão nem aí. Elas vão na igreja em busca de um milagre, mas não vai em busca do arrependimento, não vai em busca da transformação. Ela quer um milagre, ela quer que Jesus faça um milagre na vida dela. Mas é um milagre aqui. E sendo que Jesus nos ensinou, nós vemos nas lições anteriores, que Jesus, antes de curar uma pessoa, a maioria dos milagres de Jesus, antes dele curar, ele falava: seus pecados estão perdoados. Que a prioridade era perdão, salvação. Depois vem a cura, vem o milagre físico. Primeiro o milagre espiritual, a transformação por dentro. Amém? Então, quando você estiver lá no seu serviço, na sua casa, e hoje está fácil, né? Que hoje tem celular, né, muito usa celular. A sua prioridade tem que ser a palavra de arrependimento, salvação. Ele vai dizer aqui, nesse mesmo texto aqui, 2.2, ele vai dizer aqui, que Jesus, de modo treinou ele percorria, levava consigo os seus discípulos. Marcos nos faz entender que o servo estava ensinando os discípulos a ter o mesmo modo de pensar a respeito de amor pelos perdidos. É o amor que fez tudo isso. Jesus veio ao mundo porque Deus amou o mundo, amou as pessoas, o pecador. Esse amor é que faz com que nós pregamos a palavra, se preocupamos com as pessoas. Já viu aquele crente? Eu indo para o céu tá bom, o fulano que se vira. Não foi esse amor que Jesus ensinou para os discípulos. Então, tanto que quando as autoridades prendem o discípulo Pedro, e aí depois vai ser solto, aí chama eles lá diante, né, as autoridades chamam eles, coloca ele ali, aí fala para eles, olha, tudo bem e tal, vocês estão sendo soltos aí, mas
não prega mais sobre esse evangelho, não prega mais sobre esta palavra. Aí Pedro diz, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, o nosso foco é a palavra. Não importa o que eu vou passar, eu tenho que pregar a palavra, o amor. Sabe aquele amor que os discípulos tinham no coração, igual o pastor falou aqui, de enfrentar leões, morrer de cabeça para baixo. Esse amor os discípulos tinham pelas almas. Não é aquele amor que diz, não, fulano não quer ir para a igreja, tudo bem, deixa para lá. Amém? É esse amor que nós temos que ter no nosso coração. Fomos chamados, e isso é maravilhoso, que nós fomos chamados por Cristo, e somos, não sei se é o apóstolo Pedro que vai dizer, nós somos embaixadores de Cristo. Billy Graham disse assim uma vez, muito conhecido, perguntaram para ele, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Ele falou, porque eu iria me rebaixar, sendo que já sou embaixador de Cristo. Aonde passava, carregava multidões de pessoas, aquele homem. Aonde passava. Muitos pregadores, pegaram aquele homem como exemplo. Aí alguém chega e diz, por que você é tão conhecido? Se você se candidatar a presidente dos Estados Unidos, você vai ganhar. A maior potência do mundo. Eu vou me rebaixar. Já sou embaixador de Cristo. É forte, né? Às vezes as pessoas te veem do jeito que você está aí, sandalinha. Você não tem um carro, nem carro talvez você tem. Muitos não têm. Anda de bicicleta, outros andam a pé. Presta atenção. As autoridades veem você na rua, não dá nada por você. Mas os demônios, quando te vê passando na rua, eles temem. Você nunca parou para pensar sobre isso, né? Ninguém nunca te chamou para comer na casa. Algum deputado já chamou você para comer na casa dele? Nem te conhece. Você volta nele e não sabe nem se você existe. Mas o diabo sabe que você existe. O diabo sabe a importância que você tem nessa terra. É por isso que todo dia ele luta para te tirar da igreja. Porque ele sabe, aonde você chegar, está chegando o embaixador de Cristo. Meu irmão, isso é muito forte. Nós parar para pensar, rapaz, eu estou no meu serviço, eu sou embaixador de Cristo aqui, Deus pode fazer um reteté através da minha vida aqui. Sou embaixador de Cristo. Amém? Leva isso com você. Quando você estiver passando luta, sabe aquela luta? Você diz, meu Deus, é o diabo querendo te tirar da presença de Deus, porque ele sabe a importância de você aqui nessa terra, na igreja. Ele te tirando da igreja, ele acaba com a sua missão. Amém? Pense nisso. Quando você chegar em casa, faz igual eu. Eu olho no espelho e, rapaz, eu sou bonito. Minha esposa diz, tu tá bonito. Eu falei, não precisa falar que eu já sou bonito. É igual o pastor, nós estávamos falando abraçado ali, ele falando, sou mais bonito. Não, eu também sou. Eu, rapaz, sou mais... Como assim, né? Quando você chegar na sua casa, que você se olha naquele espelho, tem um espelho que é maior do que eu, né, para ver tudo. Você olha no espelho, você diz assim, rapaz, eu sou embaixador de Cristo. Irmão, aí o que é que eu tenho para representar Cristo? Vou te mostrar agora, para nós encerrar. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão
demônio. É por isso que o diabo tem medo de você, meu querido. É porque você pode expulsar eles. Não sei se você já expulsou um demônio, mas quem já expulsou sabe. Quando você chega na pessoa processo, quando ele te vê, ele já fica agoniado. A pessoa às vezes está orando por ele ali, pela pessoa. Talvez a pessoa está meio fé, que ele tem medo dessas pessoas que a fezinha. Ele tem medo não. Tem medo não, ele envergonha mesmo. Estou falando que eu sei. Envergonha. Tu? Ixi, tu não. Nosso pastor, meu pastor pai na fé. Os irmãos oravam pelo demoniado, suava, e o demônio sorrindo da cara dele. O pastor pisava o pé, ele já espinhava. O negócio agora mudou. A autoridade que você tem na vida, meu querido. A autoridade que Deus te deu. Está vendo Paulo passando lá e a mulher, ei, esse aí, ó o que a jovem falava. Ela não sabia, mas o espírito imundo que estava nela de adivinho sabia. Esse que está aí, ó, pregando o evangelho aí, viu? Servo do Deus Altíssimo. Ó, o que o demônio estava falando de Paulo? Esse está passando aí, ó. Rapaz, eu acho interessante é que o demônio estava elogiando Paulo. Estava elogiando. Mas Paulo, todo dia quando passava ali, aquele capeta ficava, esse aí é homem de Deus. Paulo volta e diz assim, sai. Né? Lá em Filipos, ele foi preso por causa disso. A autoridade que você tem na vida. Essa autoridade que Deus te deu para você pregar o evangelho. Amém? Aí ele diz assim, ó, continuando aqui para nós finalizar. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhe fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Cristo te chamou, te escolheu, te deu uma missão. Você é embaixador de Cristo. Pensa comigo aqui, você não está sozinho. Ele te deu autoridade, Ele te deu poder para você pregar esse evangelho, meu querido. É nós que não temos fé. É nós que não acreditamos mais. É nós. Cristo já nos deu esse evangelho, esse poder, essa autoridade de pregar o evangelho. Mas nós enterramos, não acreditamos. Amém? E é preciso nós colocar isso em prática. Somos embaixadores de Cristo para pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Vamos se colocar de pé no nome de Jesus? Aleluia.